Hoje nosso programa Processo de Investigação está entrevistando o Dr. Amilcar da Rocha. Ele, perito criminal e que trabalhou em diversos casos e autor de livros com manuais sobre locais de morte violenta. Dr. Amilcar, nós dizíamos no último bloco que o senhor acompanhava as outras perícias também. No caso, inclusive, dessa senhora carbonizada, o senhor acompanhou a necroscopia feita no cadáver, o exame cadavérico, não? Eu acho que isso aí é muito importante, o perito acompanhar o exame necroscópico e se tiver alguns outros também, algum ensaio de balística ou qualquer outro tipo de exame é sempre importante. Mas o necroscópico, eu tiro muitos elementos ali, discutindo com o legista, ele me passa informações e eu passo informações para ele, porque ele não tem acesso ao local e eu não tenho aquele acesso ao corpo, então existe uma troca de informações ali. Atualmente nós temos visto séries da televisão americana falando sobre as perícias. Isso é muito importante para que as pessoas conheçam. Porém, algumas técnicas ainda não chegaram no nosso país. Mas uma que chegou, que o luminol. O senhor tem algum caso que o senhor trabalhou com luminol? Até eu me aposentar, quem fazia os exames de luminol era o IALF, o laboratório, né? Agora parece que os peritos da Esther também estão fazendo. Eu acompanhei alguns exames de luminol, mas com o pessoal do IALF. Assim. O que vinha a ser o luminol, doutor? O luminol, na verdade, é um reagente que reage com o ferro da hemoglobina do sangue e dá uma reação de fosforescência, quer dizer. E é basicamente isso aí. Não é um exame específico para sangue, ele reage com ferro. Com ferro. Mas ele ajuda muito, porque numa cena de crime, você espalha aquilo ali e acha sangue que não era, estava na forma latente, que não poderia ser visível. E o local pode ser lavado, pode se jogar água ali e tal, que mesmo assim há reação. Existem alguns produtos que nós não vamos falar. Que destroem, né, essa coisa. Mas ele pode, já tive informações até de que assim, ele dura até mais de anos aí. Poxa vida, nós tivemos um caso que me chegou ao conhecimento aqui de um caso do indivíduo que matou a esposa e posteriormente levou o cadáver e jogou próximo ao lixão. E que um exame feito no veículo dele, que já estava lavado, apareceu as manchas de luminol, as manchas com o reagente luminol, as manchas de sangue ali latentes. Então, é mais ou menos ele se não jogou esses produtos que a gente não vai falar, ele permanece. Então, na hora que borrifa o luminol ou algum outro componente equivalente, ele tem que ter uma escuridão total, né, quase, e há uma reação muito rápida. Daí ele aparece. Depois que apareceu, daí começa a usar os reagentes específicos para sangue humano e assim vai, né? Eu quero esclarecer aos nossos assinantes que nós sempre aqui tomamos cuidado de, na sapiência de um perito criminal, logicamente que ele sabe algumas dicas que poderiam favorecer ao cometimento, ao acobertamento de um crime. Só que não é esse o nosso objetivo e nós estamos então falando para que não adianta lavar o local, lavar um instrumento, porque o reagente vai agir ali, né? Doutor Amilcar, nesses livros, o senhor pegou os casos aqui do nosso estado, casos que o senhor trabalhou, ou que até alguns eu acredito que até tenha em parceria com outros colegas e chegado ao término dessa perícia. Aqui nós temos crimes assim violentos, difíceis de se resolver? Aqui eu não, assim, a maioria deles, eles não têm muito cuidado de fazer uma coisa assim, de filme, né, vamos dizer, sim. Elaborar. Então, às vezes não se descobre, mas não porque foi um crime muito elaborado,
É que às vezes por questão de destruição do local, às vezes não, dependendo do lugar do estado, nem tem acesso para perícia, né? Hoje não existe mais isso, mas alguns anos atrás tinha lugares que nem a perícia conseguia chegar. Sei, então, sim. mas assim, normalmente os elementos que estão ali, o perito bem cuidadoso, bem atento, ele resolve, e é claro, a investigação junto, né? Para quem tem interesse em se tornar um perito criminal, é através de um concurso público, né? O perito criminal da polícia é através de um concurso público. E qual a formação do perito? Tem várias formações. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, né? Tem para as engenharias, para físico, químico, biólogo, veterinário, algumas formações. Dependendo do tipo de perícia, nós temos um especialista nisso, com uma formação na academia de polícia. E como o senhor bem lembrou, na academia de polícia, o senhor já elaborou a primeira, o rascunho, ou como dizia na minha época, uma boneca, né? Nós chamamos rascunho, uma boneca do que veio a se tornar este livro, muito mais completo, com fotos, falando dos casos aqui do estado, com o cuidado de não mencionar, às vezes, alguns nomes que podem... A pessoa já morreu, mas a família tem aquele sentimento e nós temos o respeito a essa família. Mas esses casos, inclusive, com fotografias extremamente fortes, mas necessárias para exemplificar a perícia que aqui foi feita. É um livro que nós recomendamos não só aos policiais, aos peritos, às pessoas ligadas a isso, mas para um conhecimento. Já que o indivíduo compra os livros de Sir Conan Doyle, que escreveu sobre o Sherlock, aqui nós temos casos reais, lá é ficção, né? Agatha Christie trabalha com ficção. Aqui nós temos casos reais, que a perícia, como o perito pensou, como ele imaginou, como ele foi colhendo coisas que foi provando aquela sua imaginação. Doutor Amilcar, eu só tenho a agradecer por esse tempo que o senhor nos brindou com isso, mas vou fazer aqui um convite. Não deu para nós abrangermos todo esse assunto, mas gostaria que o senhor retornasse numa outra oportunidade para nós falarmos de alguns fatos, de alguns crimes, do que for interessante saber sobre uma investigação. Como eu disse para vocês, que os mortos falam com os vivos. Não falamos de xamãs ou de qualquer outra religião, mas o Dr. Amilcar já escutou muito o que os mortos falaram e apontaram os autores daqueles crimes. Dr. Amilcar, muito obrigado. E eu conto com a presença de vocês no nosso próximo programa, Processo de Investigação.